Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Legal, você que se liga aqui no Pod Esportes, o seu podcast esportivo. A partir de hoje, sexta-feira, a gente vai trazer toda sexta e toda segunda-feira uma entrevista especial. Eu e o Luiz Ceará. Legal, Breno. E hoje a gente vai trazer ao Galinho de Quintino, o Zico, uma história de vida e uma história do esporte de um dos maiores jogadores da história do mundo. Não é do futebol brasileiro, não, é do mundo. Vamos lá, do Zico. Estamos começando hoje o Pod Esportes, podcast esportivo. Eu e o Ceará, a gente fez diversas reuniões para pensar, né? Quem que seria o primeiro convidado? Quem que seria a melhor pessoa para a gente começar esse podcast? E a gente escolheu uma figura muito importante dentro e fora de campo que dispensa apresentações, né, Ceará? O Zico, que é o nosso entrevistado, né? Ele é considerado um dos maiores jogadores da história, né, do futebol. Não é o melhor jogador do Brasil, nem do United, é um dos melhores do mundo, né? Um cara que percorreu o mundo com o futebol, encantou o mundo, né? E ensinou muita gente a magia que é bater uma falta. E ele vai falar isso aqui, porque eu sei de umas coisinhas que eu preciso perguntar para ele, mas ele que vai contar. É um prazer ter você aqui, Zico, muito grande. Prazer ter todo meu. Um grande abraço aí para você. Muitos anos, quanto tempo, né? A gente não se encontra. Um abraço para o Beretta, grande amigo aí do meu filho. Você está de preto e vermelho, mas eu vim de verde também para Guarani, entendeu? Um retribuindo o outro, né, Zico? Exatamente. Então, e para o Júnior ficar feliz também, né? O filhão. Claro. Aliás, ô Zico, você tocou num assunto aí, a gente está falando de Guarani e de Flamengo, a lotação máxima do Brinco de Ouro, 52 mil pessoas, mais de 52 mil pessoas, né? Foi no jogo entre Flamengo e Guarani que você foi o protagonista e acabou com o Guarani naquele dia. Você lembra daquele dia especificamente, de como é que foi aquele jogo, da lotação máxima? Hoje não chega nem perto de 50 mil pessoas no Brinco, né? Os caras ficaram tão chateados que, não tinha nem água no final pra gente tomar banho, cara. Ficaram pau da vida com a gente. Mas, foi jogão. Eu tava numa noite muito feliz, consegui fazer os gols da vitória do Flamengo, mas o Guarani tinha um timaço, né? O Guarani, cara, e junto com o Flamengo, foi um dos grandes jogos que eu joguei em Campeonato Brasileiro, foi aquele. Mas você sabe que ali teve um momento muito importante no jogo, que eu lembro daquilo, que mostra um pouco da minha liderança naquele time, que nós estávamos perdendo de 1-0, teve um escanteio, e eu fui bater, e a galera começou a me jogar coisa, né? Jogar ali, tal, copo, e não sei o que lá, pilha, e uma porrada de coisa. E não parava. Eu saí ali do canto e fui lá pro meio da área e falei pro juiz, enquanto não parar isso, eu não vou jogar, não. E veio o Leandro, cara. Nós estamos perdendo, veio bater, eu dei um esporro no Leandro. E até hoje, sabe, acho que foi o maior esporro que eu dei como capitão de um jogador, de um amigo meu, porque eu falava e tal, mas não um esporro direto assim, logo no Leandro. Um dos maiores. Vai daí, vai pra lá, enquanto não parar isso aqui, eu não vou bater isso e tal. E os caras continuaram, o juiz parou o jogo também. E aí, quando acalmou tudo, aí eu fui lá, peguei a bola, bati o escanteio, e eu acho que ali os caras cansaram de tanto gritar, de tanto jogar coisa. E o estádio ficou mais pianinho depois daquilo. Mas, Zico, hoje se o cara joga um chinelo ou uma latinha dentro de campo, interdita, né? O futebol mudou bastante com isso, né? Tem essa negócio que eu acho que é inaceitável, que é você xingar o cara de negro, de fazer esse tipo de coisa, de viado. Isso ainda existe e não é legal. Mas o futebol mudou bastante nesse aspecto, mas precisaria melhorar mais um pouco, pelo menos é assim que eu entendo. Essa homofobia não é legal, né?
Não, sem dúvida que não, né? E eu acho que são situações que eu acho que não há necessidade de você fazer isso, né? E nem irritar. Porra, nego faz... Você sabe que na nossa nego fazia o que fosse pior para poder te irritar e poder te tirar do jogo, né? Poder te fazer desconcentrar. Já, porra, levei cusparada, cotovelada, dedada, tudo para você tentar revidar. Então, tapa na cara. Eu lembro sempre de uma das frases do Carpegiani, que ele me ensinou, quando ele chegou no Flamengo, que ele falava: o verdadeiro homem dentro do campo é aquele que leva uma tapa na cara de um lado e dá o outro para o cara dar. E vai lá e mete 3 gols no cara, 5 e pronto. Porque o cara que é inferior, ele quer te desconcentrar para quê? Te irritar e fazer com que você não jogue aquilo que você sabe jogar, né? Entendeu? Você sabe que eu às vezes, como eu sou já veterano, né? Às vezes eu vou numa universidade falar com a molecada sobre reportagem esportiva, a tua pessoa que faz jornalismo. Eu uso você e o Zico, você e o Romário como exemplo, e também o Fenômeno como exemplo, de jogadores que tomavam muita porrada, e batia na meia, sentado no chão. O cara dava, batia na meia. Aí você jogava o juiz contra o cara que deu. Não adianta levantar e xingar e querer peitar. Vocês jogavam a arbitragem contra o cara sentado ali porque a porrada já tinha acontecido, né? É um exemplo isso, né? Eu hoje vendo alguns lances, né? Porque hoje nego coloca tudo no YouTube, aí a gente via o quanto de pancada nego tentava dar e a gente não pegava e batia e fazia e tal. E eu ainda usufruía de um negócio legal. Eu, quando partia para dentro da área, os caras ficavam com medo. Primeiro de fazer falta ali na entrada, depois fazer o pênalti. Então, eu saía tentando driblar os caras, porque aí o cara pensa, fazer falta aqui na entrada vai ser complicado. Se entrar dentro da área, então, pior. E aí a gente também tem que usufruir disso. Não adianta você driblar lá no meio, num lugar que não tem perigo nenhum. O cara vai te dar porrada e tu vai ficar por isso mesmo. Né? Ô Zico, você falou até do YouTube, né? Eu vi uma entrevista recente, acho que foi a mais recente do Pelé para o Thiago Asmar no canal Pilhado. Aí o Pelé foi questionado por ele na seguinte situação, né? Depois de você, quem que foi o melhor jogador, né? Porque tem muita discussão do Maradona, hoje em dia o Cristiano Ronaldo e o Messi. Ele falou, pouca gente faz a comparação comigo, mas eu acho que foi o Zico. Ele citando você, não sei se você viu essa entrevista, e como que você... Porque os fãs, os jornalistas fazendo esse elogio para você porque acompanharam você, gostam de você, mas como é que você vê esse reconhecimento do Pelé falando que você foi um dos, se não o melhor depois dele? Alguns anos atrás ele já tinha dado essa entrevista. Mas, assim, no momento que ele falou, 1 minuto depois já estava no meu zap aqui, a entrevista dele. Você sabe que as pessoas hoje é papum, né? Não tem jeito. Então, muito rápido. É muito rápido a chegada de certa... Eu fico orgulhoso, ainda mais sendo de quem é, né? Para mim, o Pelé, Deus, quando criou um jogador de futebol, pegou todas as valências e jogou, vai ser nesse aqui, vai ser esse Pelé. E, para felicidade nossa, ele é brasileiro. Então, conheci ele, a pessoa espetacular que ele é, bem simpática e bem acessível. E, sabe, eu acho que isso é gratificante, né? Você receber um elogio de um cara como esse, né? O Zico, você estava falando... agora há pouco, eu estava até conversando com o Breno, com a Beretta hoje, sobre quando você foi jogar na Itália, você foi jogar num time que não era a Juventus, que não era o Milan, que não era a Internazionale, a Roma, né? E aí você arrebentou, né? Os caras viram o tamanho do jogador que você era. Você tinha
Os caras sabiam o que tinham contratado, mas quando você jogou, aí a coisa ficou diferente. E você estava me contando uma vez, eu queria que você repetisse isso aqui, que é muito interessante. Quando você estava treinando falta, tinha um menino atrás do gol. Deixa eu pegar uma xícara de café. Café da Serra da Canastra. Esse aqui. Quando você... esse é bom, esse é bom. Esse é bom. Esse é bom, esse é bom. Quando você estava... O menino ali de trás do gol, vendo você bater falta, aprendendo, aí chegou perto, aí papapá, era o Roberto Baggio. É verdade isso, né? É verdade. Ele que me contou que ele morava perto e algumas vezes treinamento, normalmente nas sextas-feiras eu treinava, porque era um dia que o treinador deixava muito livre para o pessoal treinar. Alguns até ficavam no departamento médico, que eles davam um treinamento mais forte no sábado de manhã. Então eu falei para ele, pô, eu posso trocar, eu posso não fazer esse treinamento no sábado de manhã e na sexta eu fazer esse trabalho, que eu faço um trabalho especial de faltas e tal. Aí o Ferrari pode, não tem problema não. Então, sábado de manhã eu normalmente ia no clube só para fazer massagem e tal, um alongamento, mas não para treinar forte igual aos caras treinavam. E eu fazia esse treino na sexta, e eu fazia o treinamento de falta, ficava lá batendo, mais 70... Batia quantas? Umas 70, 80 faltas. Batia do lado direito, no meio, lado esquerdo. E ficava cheio lá o treino, né? Porque descobriram isso e uma dessas pessoas era o Baggio. E aí, depois de alguns anos, eu encontrei com ele, ele falou que era meu fã e tal. E eu, numa vez que eu fui à Itália, ver um jogo lá da Juventus e levei para ele umas fitas de videocassete que ele pediu de gols meus e tal. E é um cara que realmente eu tenho uma grande admiração. Teve um lance legal que a gente foi jogar a despedida do Baresi e ele tinha jogado no Milan. E ele, antes de entrar em campo, enchendo o saco do Baresi. Porra, Baresi, não quero jogar pelo Milan, não. Me bota no time junto com o Zico e tal. E, porra, ficou pau da vida porque jogou pelo Milan. Porra. Outro que também andou atrás do gol na sua cola foi o Marcelinho Carioca, né? O pessoal do juvenil treinava atrás do gol na Gávea. E eu ficava, às vezes, já no final da minha carreira, não batia tantas faltas. Aí teve um dia que ele se aproximou e falou: seu Zico, será que eu posso ficar aqui assistindo o senhor treinar? Aí eu falei: porra, que nada, que senhor nada, para com isso, rapaz. Faz o seguinte, você não vai só ficar olhando, mas eu bato umas aqui, daqui a pouco você bate também, então a gente fica batendo aí. E aí eu batia 4, 5, aí batia, bate você agora. Aí ele ia lá, batia umas 3 e tal, porque eu já no final, né, não treinava tanto para não correr risco de ter alguma lesão. Então eu batia mais só para manter a pontaria calibrada, e ele bateu muita falta ali nesses treinamentos. Aí ele vivo, já sabia os dias que tinha lá, e ele ia para lá e ficava lá, vinha de Miguel e já ficava sentadinho na bola esperando. Aprendeu, bateu o papo, o tal negócio, o aluno ficou melhor que o professor. Pô. O cara deitou e rolou batendo falta, né? Isso era um monstro batendo falta também, né? O que me leva a crer, só para te fazer uma última colocação desse negócio da falta, que me leva a crer, né? Porque eu fiquei a vida inteira, quase 50 anos dentro desse mundo do futebol, né? E me leva a crer que, conversando com grandes batedores, como o Zenon, por exemplo, Ailton Lira, Pita, né? Sem treino, não tem milagre, né? O pessoal hoje não quer treinar, não tem batedor de falta. Não tem milagre, não adianta. Você tem o dom, tem o talento, mas quando você treina, aperfeiçoa, cara, a possibilidade do erro, ela diminui muito, porque você começa a pegar o tempo da bola, a passada, o local que a bola tem que ir, por cima da barreira, o espaço. E o Marcelinho ainda tinha a vantagem que ele
batia de outras maneiras, né? Ele te batia no meio da bola, batia de 3 dedos, ele tinha força, a bola dele de longe era muito forte. Eu bati poucas vezes de falta, nem queria ir lá bater, porque não era a minha praia. Agora, é lógico que, sem treinamento, a possibilidade de um acerto constante, ele diminui bastante. E hoje também a gente tem que ver que hoje responsabilidade dos treinadores, preparadores físicos, fisiologista, fisioterapeuta, fica médico, fica todo mundo enchendo o saco. Não fica aí depois do treino, não, vai cansar, pode se machucar, tem jogo. Aí, porra, o ritmo é outro. Então, porra, se você tem um bom batedor, tira ele um período do treinamento e bota ele para se aperfeiçoar lá, cara. Claro. Entendeu? Claro. Eu sou assim aí, também. Você acompanhou aí o Oscar no esporte. Quantos arremessos ele dava? Cara, Porra, 2.000. Eu falava com o Toquinho, aí lá na Band, quanto ficou com a gente. Pô, cara, quantas horas você ficava no violão? Ele, porra, ficava lá 6 horas tocando violão e tal, isso aqui lá. Cara, exatamente. É o quê? Cara, já sai... Porra, você olhando para qualquer lado, você já sabe como é que o som vai sair. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É técnica. É igual a foto, é técnica. Claro, lógico. Ô Zico, sobre o atual Flamengo, né, que é uma sensação e você é autoridade para falar de Flamengo, né? Já vi em várias entrevistas as pessoas te perguntando sobre uma comparação do seu time, do seu grande time na época, com esse atual time. O que você acha que falta para esse time ter uma cara assim de campeão mundial? E você acha que algum desses jogadores, desse atual elenco, tinha como disputar a posição com os jogadores do seu atual elenco, que foi campeão mundial? Eu acho que todos eles poderiam fazer parte do plantel, tá? Se iam jogar ou não, aquele time era um timaço, né? Era uma qualidade técnica incrível. E era difícil para o nego tomar posição. Então, esse time é um time muito bom. E encaixou. Encaixou bonitinho, todo mundo ali sabe o que tem que fazer, movimentação. Então, o Jorge Jesus deu uma mentalidade, uma filosofia a esse time que merecidamente conseguiram todos esses títulos e poderiam ter ganho, inclusive, o Mundial. Pegaram um Liverpool tão bom quanto era o que nós enfrentamos. Um time que teve um benefício muito grande na final, que foi pegar o Flamengo num final de temporada, a última partida do ano era aquela, e o Liverpool no meio de uma temporada ainda, com gás lá em cima. Então, isso faz uma diferença grande. E fez a diferença na prorrogação. E eu não tenho dúvida que se fosse numa condição normal do Flamengo, de meio de temporada, algumas substituições que o Jorge Jesus fez, ele não faria, porque os jogadores iam estar numa melhor condição física. Então, eu acho que esse time pode conquistar o Mundial, porque tem capacidade de estar no mesmo nível dos grandes times europeus, né? Principalmente depois que trouxe o Rafinha, o Felipe Luiz e o Gerson ali no meio-campo. O Galo, deixa eu só falar uma coisa assim, que o nosso tempo já está estourando, já está, né, Breno? Já estamos quase estourados, já, daquela meia hora. Estamos com 22 minutos. Tá bom, então eu quero falar com o Zico o seguinte, já a gente está tocando em coisa grande do futebol, né, grandes times, nós vamos falar da seleção brasileira. O pessoal quer comparar as seleções, né? Eu não gosto muito de comparar a seleção. Qual é melhor, de 70 ou de... Não, eu não gosto muito de comparar, não gosto. Porque eu acho que cada time é um time, cada época é uma época, a maneira de jogar futebol de uma época não era a maneira de jogar futebol de outra, entendeu? Os treinadores, é tudo muito diferente, né? Então, eu não gosto de comparar. Tem seleção, por exemplo, os caras falam, 94 ganhou e não era um time bom. Era um time bom, mas o de 86 era melhor.
entendeu? O de 82 era melhor, mas a questão é ganhar título ou não ganhar. Eu não vou muito nessa de ganhar título, eu gosto de time bonito, né? E eu queria que você falasse da atual seleção brasileira. Ela está se encaixando mais com essa última convocação, da ideia que você tem? Cara, eu acho que a mudança de filosofia de jogo é que eu acho que tem que acontecer. Os últimos jogos que eu vi da seleção, vi uma seleção apática, uma seleção burocrática, aquela que dá a impressão, pô, eu estou indo lá jogar pela seleção, e não aquela do cara cheio de tesão, pô, eu vou defender a seleção brasileira, entendeu? Então, eu acho que está faltando isso. É você correr mais risco, você arriscar mais o tipo de jogo, pegar os adversários mais lá em cima, entendeu? Criar mais. Eu acho que está faltando isso na seleção brasileira. Está muito, muito acomodada, sabe? Ali esperando os adversários. Não é aquela seleção brasileira que a gente gostaria que fosse quando o Tite começou, nas eliminatórias, né? E que ele montou um time, uma formação. Eu acho que agora já tem que fazer outra mudança. Os caras acham que se acomodaram um pouco, né? Desculpa, Breno. Os caras acham que se acomodaram um pouco, Zico. Sabe? O cara sabe que não tem muito mais gente para ser convocado, então o cara sabe que vai ser convocado, né? Então não tem muita cobrança, Ceará. O que acontece? O cara chega, eu estou muito bem lá na Europa e tal, acaba o jogo, não joga quase no Brasil, já. Aí acaba o jogo, vai para o país deles, estão lá, titular absoluto, não tem cobrança de ninguém. Aqui você sabe que você chegava no dia seguinte a um jogo, que taça na rua. No treinamento, na rua, todo mundo cobrando. Hoje você vai, as eliminatórias, o pessoal não quer fazer nos grandes centros. Você vê que a Copa do Mundo botaram o Maracanã só se fosse para a final. Por quê? Porque lá sabe que se os caras não estiverem bem com 20 minutos, o nego já está... Né? Batata já está assando. Entendeu? Então, eu acho que os caras não estão acostumados com isso, né? E não tem essa cobrança. Então, cada jogo é mais um jogo. E não um jogo de seleção brasileira. Ô Zico, por que você acha que hoje em dia no Brasil não se tem mais ídolos, né? A gente vê o Neymar aí, ficou um pouco tempo no Santos, foi embora, mas é diferente de jogadores da sua época. Você, hoje em dia, continua sendo ídolo da torcida do Flamengo e da torcida brasileira, mas jogador da seleção, como você estava dizendo agora há pouco, né? Essa questão de identidade. Por que você acha que não tem mais identidade com seleção, com torcida? Não tem, porque acabou a discussão de bar da segunda-feira. Não existe mais discussão. Pô, aqui você tinha o Sócrates do Corinthians, tinha o Falcão no Inter, tinha o Reinaldo no Atlético. Isso eu estou falando de um só, mas o que cercava esses jogadores. Então, pô, quando chegava na seleção, os caras, a torcida brasileira era dos times do Brasil. Hoje não, cara. Hoje é o cara do Paris Saint-Germain, é o cara do Real Madrid, é o cara do Barcelona, é o cara da Inglaterra e tal. Então, não tem aquela coisa do time. O torcedor de Copa do Mundo, aqui no Brasil, era aquele que, pô, eu sou brasileiro com muito... Você já viu alguma vez nego cantar isso durante o ano, na temporada? Alguma torcida? Não. Então, não foi o torcedor de futebol que assistiu a Copa do Mundo e que ajudou a seleção. Foi aquele que está lá com o celular, que está lá fazendo festa e tal, e que não sabe incentivar na hora que precisa. O cara vai numa festa, vai numa grande festa, se prepara, leva os amigos, leva tudo, e aí chega lá, tem futebol. E diferente do torcedor que veio aqui no Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Colômbia, foram os caras que durante o ano vão ao estádio e que estão acostumados a torcer. O brasileiro não, o brasileiro que foi ao estádio não é aquele que está acostumado. Só cara que tem uma grana para pagar o ingresso, né? Que é caro pra caramba. Exatamente. E ainda não tem para quem torcer do seu time. Ainda é pior, né? Isso é verdade. Ô Zico, a gente está chegando na reta final da nossa entrevista, nosso papo muito gostoso com você. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho que você está
executando lá no Japão, né? Porque você tem uma ligação muito grande com o futebol japonês, desde a época que você jogava por lá, né? Essa questão toda da pandemia, do coronavírus, como é que você viu entrando no mundo do futebol e como que você acha que vai ser daqui para frente lá no Japão também? Eu, no momento, muito envergonhado, né? De não poder estar trabalhando e estar recebendo. Isso é muito duro para qualquer profissional. Mas também, até que prove o contrário, a gente não descobriu nenhum culpado para isso. Mas o trabalho tinha começado, eu levei para lá o Antônio Carlos, que, como técnico, fez um grande trabalho aí aqui no Brasil, e mais a comissão técnica dele, e a gente estava começando o campeonato, e quando surgiu tudo lá. Então, paralisou geral. Eu acho que o Japão deu uma bobeada, porque, como todas as recomendações que estavam sendo feitas, o Japão faz isso no dia a dia, eles acharam, não, aqui não vai ter tanto problema. E, infelizmente, agora a coisa que começou a piorar lá. O japonês viaja muito, então eu acho que veio muita gente de volta da Europa, dos Estados Unidos, lugares que tinha muita gente contaminada. E eu acho que isso pegou um pouco lá no Japão. Hoje tem locais que estão bloqueados, bloquearam tudo de restaurante até uma certa hora, não pode ter aglomeração. Então, a gente está aguardando. Eu queria ir para lá, mas eles não, agora não é a hora. Você pode chegar aqui e ter que ficar em quarentena no hospital público, é melhor ficar aí no Brasil mesmo, na tua casa. Sem dúvida, sem dúvida. É o que eu estou fazendo certo. já há 40 dias. Não é hora de brincar, né, Zico? Não é hora de brincar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu tenho um exemplo aqui que eu falo para meus filhos, é o seguinte, eu estou trancado aqui já há mais de 30 dias em casa. Eu e esse meu filho que tem a produtora. Estamos aqui em casa. Então, a situação é a seguinte, meus filhos preferem que eu fique em casa, sem fazer nada, às vezes irritado, às vezes tomo umas para esquecer e tal, do que eu estar com um tubo no hospital lá, pronto para morrer, meu irmão, porque pegou esse negócio, foi para o hospital, não tem choro, entendeu? Nós estamos no grupo de risco, né? Então, não podemos bobear. Eu estou aqui, de vez em quando meus filhos vêm aqui, meus netos, mas tudo tranquilo, fazendo minhas entrevistas, fazendo minhas atividades físicas, cuidando lá, fazendo lá para o meu canal no YouTube, o Zico 10. Então, tranquilo, levando uma vida, curtindo minha casa. Eu, muitas vezes, durante o ano, não estava podendo. Então, brincar aqui com os cachorros, com a calopsita, cuidar das plantas, né? Então, está sendo um momento importante para mim. É isso aí, Zico, tá até você que está no Japão, né? Como é que você está vendo também essa situação das Olimpíadas, né? Porque o país, os governantes estavam preocupados com essa situação, a situação financeira. E como é que você vê uma comparação de Olimpíada Brasil e Japão e agora no meio dessa pandemia também? Até 2021 a gente não sabe se vai ter a cura ainda, né? O que a gente lamenta para o Brasil é o legado, né? Por exemplo, hoje as instalações estão todas lá abandonadas, não abandonadas, mas muito pouco utilizadas. E isso que é chato pelo investimento que foi feito para uma Copa do Mundo. Agora, eu acho que o Japão esperou até onde dava. Quando a coisa complicou na Europa e nos Estados Unidos, aí eles viram que não tinha a menor condição e aí adiaram. É lógico que é um prejuízo grande no momento, mas eu creio que isso possa ser restabelecido no futuro. E eu não tenho dúvida do que o trabalho que está sendo feito atualmente será muito bem aproveitado depois da Copa do Mundo. Você vê os apartamentos onde é que vai ser digamos, a Vila Olímpica, todos eles já foram vendidos no Japão. Todos. Então, o problema maior estava sendo esse. Muita gente já estava contando com aquilo acabou morar. Uma coisa nova. Aqui está tudo vazio. No Brasil está tudo vazio. Entendeu? Aqui, quando disseram que o canguru estava lá na porta esperando, agora o canguru
Nem o Canguru tá lá mais. Sem contar os estádios de Copa, né? Os estádios, pelo menos de futebol, eles estão sendo utilizados, né? Agora, alguns lugares realmente cresceu demais, né? Principalmente o elefante branco. Lugar onde não tem futebol, você não pode construir um estádio igual ao do Maracanã, né? Legal, acho que já era, né? Já acabou, senão o Zico não vai fazer a entrevista dele. Vamos agradecer o Zico aí e também a gente vai mandar um café da Serra da Canastra para ele, que está nos apoiando aqui, que é um café gourmet, todo especial, e a gente vai mandar para o Zico em breve, mandar tanto para o Zico quanto para o Júnior. Pode cobrar. Antes de você... Zico, você gosta mais de café? Você gosta mais de café em grão, para você moer? Você gosta dele em pó ou em cápsula? Porque tem os três, viu? Em pó. Eu prefiro em pó, E você faz um cafezinho e tal, ou só a Sandra? Cara, eu aprendi a fazer café depois de 40 anos. Fiquei com vergonha de ligar para a Sandra. Eu estava no Japão, liguei para minha sogra. E ela que me disse, faz isso, pega aquilo. E aí eu aprendi a fazer. Mas é bem fácil, é bem fácil. Hoje você bota o negocinho lá no aparelho. É a cápsula, né? Eu gosto daquele que tem que coar ali e tal. Eu faço coadinho também. Eu faço um café bom. Eu faço um café bom e meu café eu já levanto cedinho, a primeira coisa que eu faço é o café. Agora, como eu vou tomar esse café da Serra da Canastra, que o Breno vai me mandar, vai mandar para você, vai mandar para mim também, 100% Arábia, e vou te falar, café gourmet é outra conversa, hein? É outra conversa. Eu que estou metido nesse negócio de café. Daqui, hein? Não, pode deixar que eu vou mandar, viu? Ô Zico, queria te agradecer da minha parte, o Breno vai encerrar, mas eu quero te agradecer. Para mim não é um prazer falar com você, porque eu tenho uma relação com o futebol e com os jogadores que passaram pela minha vida, uma relação de amizade, como nós temos, e para mim é um pouco diferente. Para mim é uma honra. Eu sou um cara que fico honrado de conversar com algumas pessoas, que vocês fizeram ao longo da sua vida no meio do futebol, vocês fizeram a alegria de milhares de pessoas, a emoção das pessoas, né? Os caras chorando no estádio, eu vi isso muitas vezes, né? Não foi só uma vez, foram muitas. Repórter chorando, vendo o time jogar, né? E escorrendo lágrimas, né? Então, é uma honra muito grande para mim, sempre é uma honra conversar com você, mas numa entrevista eu fico muito honrado. Isso faz a minha profissão uma profissão melhor, quando a gente conversa com gente do seu nível. Muito obrigado, viu, Zico? Nada, foi um prazer voltar a te encontrar, muito legal. Eu acho que, independente de elogios, críticas, a gente tem que saber separar, né, o pessoal, e eu acho que nossa época tinha digamos, um relacionamento diferente com a imprensa. Então, a gente, sabe, acabou ali, o mais importante para a nossa vida é você, dependendo de ganhar ou perder, é trazer alegria e emoção. E eu acho que eu procurei fazer isso durante a minha carreira inteira. Ô Zico, obrigado por ser o primeiro do nosso podcast, né? A gente espera que possa falar mais vezes com você. Obrigado ao Júnior também. Em breve a gente vai trazer o Júnior aqui no nosso canal também, no nosso podcast, porque ele tem um canal muito bacana, o Rap 77, que ele está entrevistando muita gente bacana, né, Zico? Muita gente. O nível dele de entrevista, vou te dizer, tá lá no top do top, hein? Ô Zico, só para fechar, que eu esqueci de falar com você uma coisinha rapidinha para fechar. Você contribuiu muito com o futebol japonês e contribui até hoje, né, com a sua qualidade, tanto dentro quanto fora de campo. E agora a gente tem um Honda aqui no futebol brasileiro, eu já até vi uma foto dele com você, né? Ele está no Botafogo e é um cara muito educado, um cara diferente a gente vê, né, como pessoa. O que você acha que ele pode contribuir para o futebol brasileiro? Eu acho que ele veio com um objetivo muito grande aqui, de poder, estava sendo muito cotado lá para jogar as Olimpíadas. Então, como ele não estava jogando, ele veio para jogar no Brasil e
com esse objetivo. Agora que não vai ter, isso é um problema mais sério para ele. Mas ele é um jogador de muita qualidade, um jogador diferenciado e tem tudo para fazer sucesso. Agora, o time tem que ajudar também, né? Isso aqui é negócio. Isso aqui é negócio. Com o time que ele tá, sei não. Vai jogar sozinho lá, viu, Galo? Ele pensa na frente. Ele é um cara que tem uma visão de jogo incrível, um cara que aquele último passe ele é muito bom, chuta bem de fora da área, bola parada ele tem um aproveitamento muito bom e tomara que ele tenha uma boa temporada aqui. Bom, e agora tem os bastidores da entrevista. Camisa bonita, hein? Tô com uma rubro-negra em homenagem a vocês dois. Vocês dois são flamenguistas? Ceará, eu sou igual. Sou Flamengo porque eu sou campeão pra caralho, velho. Tô acostumado, cara. Já acostumamos mal, né? Porra, tô acostumado. Desde a sua época eu tô acostumado. Até antes um pouco. Peraí, deixa eu perguntar um negócio pro Galinho. A família tá bem, Galo? Graças a Deus, todos bem. Tudo legal. Você tá com quantos netos? Mais feliz ainda porque chegou semana passada o 8º. Ah, é? Que maravilha. Eu tenho 3, cara. Tenho 3. Ih, falta muito para pegar. Mas tem um filho que tá uma preguiça do caralho, João. Os meus atacaram logo. Um tem 2, tem 3, um tem 2. 6 homens e 2 meninas. Puta, eu tenho uma menina de 10, um de 22 e um de 15. Já tem o time de futsal com o treinador e tudo. E bom, hein? E bom. Pô, prazer te ver, viu, velho? Pô, prazer todo meu. Quanto tempo, né? Quanto tempo, cara? Porque eu moro aqui em Campinas, né? Foda, parei de trabalhar em televisão. Tô trabalhando, eu montei uma produtora, minha produtora trabalha no agronegócio. Então, um negócio legal, né? A gente grava nas fazendas, nos lugares, tem um programa também lá de uma empresa grande. Então, a vida é mais mansa agora, né? Eu já passei 40 anos trabalhando em São Paulo, cara, não aguentava mais. Você perdeu os cabelos no futebol, agora está crescendo de novo. Porra, crescendo nada. Vamos lá, Brenão? Vamos lá, então. Pode. Aí não esquenta vamos lá. A cabeça, né? A cabeça agora tá fresquinha, cara. Eu tô na melhor época da minha vida, sem esquentar a cabeça. Que bom, que bom. Meu filho é meu sócio aqui na produtora. Aliás, ele é o dono, né? Eu é que sou empregado dele. Você é o Beirinha. Eu fico só ali, Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.